Imagina a cena. Pensa assim, a sua lavoura de café, sabe? O trabalho de um ano inteiro. De repente, tudo branco. Geada. Ou, sei lá, a soja prontinha para colher e o preço na cooperativa despenca de um jeito que não paga nem o diesel. E o boleto do banco chega. Exato. O boleto do financiamento chega, a data de vencimento está ali gritando no papel, mas o dinheiro não entrou. O que se faz numa hora dessas? É uma situação que, nossa, tira o sono de muita gente. Muita gente mesmo. Hoje, aqui no Observatório do Agro, a gente vai mergulhar fundo num material que é tipo um manual de sobrevivência para essas horas. É um artigo do Leandro Amaral, que é advogado especialista em agronegócio, e ele traz uma perspectiva que, olha, muita gente pode desconhecer. E a ideia central é quase chocante de tão simples. É que prorrogar a dívida rural não é um favor que você vai lá implorar para o gerente, é um direito seu. É exatamente esse o ponto de virada, sabe? A gente está tão acostumado com a ideia de que o banco tem todo o poder na negociação que a gente esquece de olhar a lei. E a lei, nesse caso, é muito clara. O artigo do Leandro Amaral joga luz sobre o Manual de Crédito Rural, o famoso MCR, e também numa decisão do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 298. Basicamente, o que a gente vai fazer hoje é traduzir esse juridiquês para o português do dia a dia. Perfeito. E mostrar a ferramenta poderosa que o produtor tem na mão e muitas vezes nem sabe que tem. Ok, então vamos desempacotar isso porque a diferença é brutal. O artigo bate muito numa tecla. A lei não diz que a prorrogação pode ser concedida. Ela diz que ela é devida. Parece um detalhe, né? Mas na prática muda tudo. Muda o jogo completamente. Devida é uma palavra que tira o poder de escolha do banco. Significa que se o produtor cumpre os requisitos que a lei estabelece, a instituição financeira não tem a opção de dizer não. Ela é obrigada. Ela é obrigada a prorrogar. Acaba com aquela história de, vou ver com a minha diretoria ou nossa política interna não permite. Que é o que a gente mais ouve. Exato, a política interna de um banco não está acima de uma norma do Banco Central e muito menos da jurisprudência de um tribunal superior. Não pode estar. É aí que a coisa fica um pouco revoltante, para ser sincero. Porque na vida real, ali no balcão da agência, a história é bem outra. O que o artigo do Leandro Amaral descreve e o que a gente ouve todo dia é o contrário. É o contrário. Bancos negando, pedindo mais garantia, empurrando a situação com a barriga até o produtor se desesperar. Então quer dizer que todas essas negativas, quando o produtor tem o direito, são ilegais? Ilegal é a palavra exata. É uma recusa arbitrária. O banco, ao fazer isso, está deliberadamente descumprindo uma obrigação legal. É como uma loja se recusar a cumprir o Código de Defesa do Consumidor. Certo. A questão é que o banco aposta muito no desconhecimento do produtor, sabe? Ele cria uma narrativa de que está fazendo um favor, de que a decisão final é dele, e muitos produtores, por falta de informação, acabam aceitando. Aceitam condições piores ou, no pior caso, até perdem seus bens. Certo. Então o pulo do gato é saber exatamente quais são esses requisitos, quem é que tem esse direito na mão, quais são as situações que a lei de fato protege. O MCR, lá na seção 2.6.9, que é o coração da nossa discussão, prevê 3 grandes cenários. O primeiro é a dificuldade de comercialização dos produtos. E isso é interessantíssimo. Isso é importante. Porque a lei entende que o trabalho do agricultor não termina na colheita. Exato, produzir é só metade da briga. O que seria essa dificuldade de comercialização na prática? Dá um exemplo pra gente. Olha, pense em vários cenários. O preço do seu produto cai tanto que fica abaixo do custo de produção. Se você vender, você paga para trabalhar. Ou então simplesmente não tem comprador. Acontece. Ou problema de logística, uma ponte cai, uma estrada é bloqueada por semanas e a produção não consegue sair da fazenda. Sim, claro. E o artigo do Leandro Amaral cita até um caso extremo. O produtor vendeu, entregou o grão, mas a empresa compradora entrou em recuperação judicial e não pagou. A produção existiu, a venda aconteceu, mas o dinheiro não chegou. Nossa. Em todos esses casos, a capacidade de pagamento foi afetada por um fator de mercado e a lei ampara. Faz todo sentido. Protege o produtor de um risco que ele não controla de jeito nenhum. E a segunda hipótese? Essa talvez seja a mais conhecida, né? Sim, essa é a mais clássica.
a frustração de safras por fatores adversos. É aqui que entram os eventos climáticos que todo mundo conhece e teme. Geada, granizo, seca. Exatamente. Geada, granizo, seca severa, excesso de chuva que apodrece a lavoura. Mas o genial da norma é que ela é bem aberta. Ela não diz somente geada ou seca, ela fala fatores adversos. Isso abre um leque. Um leque enorme. Pode ser um ataque de uma praga nova, tipo a cigarrinha do milho que causou estragos gigantescos, ou uma doença que ninguém esperava. Qualquer evento da natureza ou até biológico que destrua a produção se encaixa aqui. Espera aí, mas você falou que eram 3. O artigo aponta que a terceira é quase um coringa, uma carta na manga. Exatamente. A terceira hipótese é a mais ampla e, talvez, a mais importante. Eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento normal das explorações. Que nome genérico. É de propósito. Isso é basicamente uma cláusula de segurança que o legislador criou. É a lei dizendo: olha, eu não consigo prever tudo que pode dar errado numa fazenda, então vou criar uma porta aberta aqui. Isso é incrível. Quer dizer que se, por exemplo, um problema de saúde grave afasta o produtor da gestão da fazenda bem no momento crucial do plantio, ou se uma máquina essencial quebra e a peça não chega por um problema de importação, isso poderia, em tese, se encaixar aí. Em tese, sim. Se o produtor conseguir provar que aquele evento foi imprevisível, fora do controle dele, e que foi a causa direta da sua incapacidade de pagar o financiamento naquela data, ele pode sim argumentar com base nessa terceira hipótese. Que ferramenta! É uma ferramenta poderosa para situações que não se encaixam perfeitamente nas duas primeiras. Mostra que o objetivo da lei não é punir, mas sim garantir a continuidade da produção de alimentos. Ok, então o direito existe, as condições são claras, mas o artigo do Leandro Amaral não fica só na teoria. Ele é um guia prático. Ele insiste que a diferença entre conseguir a prorrogação e receber um não na cara está na forma como o pedido é feito. Qual que é o segredo aqui? Não é só chegar para o gerente e contar a história. Esse é o erro número 1, a conversa informal com o gerente, sabe? Aquela baseada na boa relação. Isso não tem valor jurídico nenhum. Certo. O segredo é transformar a solicitação num processo técnico, formal e, assim, inquestionável. É construir um dossiê que não dê margem para recusa do banco. Um pedido bem documentado faz com que uma negativa do banco deixe de ser uma opinião e se torne um ato ilegal documentado. E isso, se precisar ir para a justiça, vale ouro. Então vamos detalhar esse passo a passo, porque isso é a parte mais útil para quem está nos ouvindo. Passo 1. Virar um detetive e juntar as provas, é isso? Exatamente. O produtor precisa materializar o problema. Se foi seca, precisa de um laudo de um engenheiro agrônomo com fotos georreferenciadas da lavoura, dados de estações meteorológicas, talvez até decretos de calamidade do município. Tudo que puder. Tudo. Se o problema foi preço, precisa juntar os gráficos com o histórico das cotações, notas de cooperativas, notícias de portais especializados mostrando a queda abrupta. É preciso criar uma pasta com evidências que não deixem dúvida. E tem um ponto que o artigo levanta que eu achei genial. Muitas vezes, o próprio banco já sabe do problema. Ele não pode se fazer de desentendido. Perfeito. O banco, como agente que fiscaliza a aplicação do crédito rural, ele tem o dever de acompanhar o empreendimento. Uma seca que atinge uma região inteira é o que a gente chama de fato notório. Todo mundo sabe. O gerente lê jornal, acessa a internet. Ele não pode alegar desconhecimento. Mencionar isso na notificação, que o problema é de conhecimento público, inclusive do próprio agente financeiro, já coloca o banco na defensiva. Certo, provas do desastre na mão. Mas isso só mostra o que deu errado. Imagino que não adianta só chegar lá e dizer, a geada levou tudo, me dá mais prazo. O banco vai perguntar, ok, e como você pretende me pagar agora? É aí que entra o segundo passo, né? É o ponto-chave. O passo 2 é a elaboração de um laudo técnico de capacidade de pagamento. E não é um bilhete, é um estudo feito por um agrônomo, um zootecnista, um economista. Um especialista. Um especialista que vai redesenhar o futuro financeiro da propriedade. Esse laudo vai dizer, ok, a perda nessa safra foi de X, a dívida é Y.
Considerando os custos da próxima safra e uma expectativa realista de produção e preço, a capacidade de pagamento deste produtor agora é Z. Portanto, propomos este novo cronograma de pagamento. E a palavra-chave é realista. Não adianta o produtor, no desespero, prometer o impossível. Certo, exato. O laudo precisa ter sustentação técnica. Muitas vezes, ele vai prever até um período de carência. Por exemplo, a primeira parcela do valor prorrogado só será paga daqui a 2 anos. Por quê? Porque o produtor precisa de uma safra inteira para fazer caixa, pagar os custos dessa nova safra e só na seguinte ele vai ter fôlego para começar a pagar a dívida antiga. Tentar jogar a dívida de uma safra perdida em cima da próxima é a receita para quebrar de vez. O laudo técnico justifica essa necessidade de fôlego. Ok, dossiê de provas montado, plano de pagamento técnico em mãos, e agora vem o passo que parece o mais simples, mas que o artigo diz que é onde tudo pode ir por água abaixo. A formalização. Sem dúvida. É o passo 3, a notificação extrajudicial formal. Nada de e-mail, nada de WhatsApp, nada de conversa no corredor. É um documento escrito, com cara de ofício, que deve ser entregue no banco com protocolo. Protocolo. Isso é importante. Essencial. O funcionário assina e data uma cópia que o produtor leva embora. Essa é a prova de que o banco foi oficialmente comunicado. E o que tem que ter nessa notificação? Tudo. Tem que identificar o produtor, a propriedade, os números dos contratos, tem que descrever o problema, citando a hipótese legal, frustração de safra, etc. Tem que citar a lei, dizer com base no MCR 2.6.9. E, o mais importante, anexar todas as provas e o laudo técnico. É entregar o caso completo e mastigado para o banco. E aí? Entrega o papel e fica esperando. Guarda o protocolo e espera a resposta. O banco tem que responder. E se ele negar, tem que ser por uma justificativa técnica muito boa, contestando seu laudo, por exemplo. Um simples não serve. Certo. E se ele não responder no prazo, a omissão também joga contra ele. Com a negativa formal em mãos ou a prova da omissão, o produtor tem um caso fortíssimo para levar à justiça, pedir uma liminar para suspender a cobrança e a negativação do nome e forçar o banco a cumprir a lei. Uma dúvida que certamente passa pela cabeça de quem nos ouve é sobre o custo disso tudo. O produtor já está numa situação vulnerável. O banco não pode aproveitar e dizer: ok, eu prorrogo, mas agora a taxa de juros vai ser o dobro. Essa é uma preocupação muito comum e legítima. Mas a resposta, baseada na norma, é um sonoro e retumbante não. O Manual de Crédito Rural é explícito. A prorrogação da dívida deve manter os mesmos encargos financeiros do contrato original. Mesmos encargos. Mesma taxa de juros, tudo igual. O banco não pode, de maneira nenhuma, penalizar o produtor ou lucrar com a dificuldade dele. E tem mais um detalhe sobre dinheiro que o artigo do Leandro Amaral destaca e que é crucial. Um detalhe que vale ouro. Sobre o valor que está sendo prorrogado principal da dívida, não podem incidir juros de mora nem multa por atraso. Ah, isso é muito importante. O raciocínio da lei é cristalino. Se o motivo do não pagamento foi justificado pela lei a ponto de obrigar o banco a prorrogar, não existe mora, não existe culpa do produtor. Se não há culpa, não pode haver punição. Cobrar multa ou juros de mora nessa situação é completamente legal. Então, amarrando tudo isso, a grande mensagem que fica dessa análise do material do Leandro Amaral é que o produtor rural tem um colete à prova de balas, uma ferramenta de proteção legal extremamente poderosa, mas precisa saber que ele existe e, principalmente, como vesti-lo da forma correta. Exato. A conclusão é essa. O alongamento da dívida não é um presente, não é um perdão, é um direito. É um mecanismo de resiliência, uma readequação do fluxo de pagamento à realidade produtiva que é cheia de imprevistos. Certo. O legislador, ao criar essa norma, ele reconheceu que a atividade agrícola é estratégica para o país e que ela opera sobre riscos que fogem completamente ao controle de quem está na lavoura. O objetivo final, então, não é só salvar o produtor, mas a própria produção de alimentos do país? Precisamente. É uma política de Estado para garantir a segurança alimentar e a estabilidade econômica no campo. O objetivo é proteger um negócio viável de um evento adverso e pontual. É dar condições para o produtor se reerguer,
plantar de novo e continuar a sua atividade. Que é bom para todo mundo. É bom para ele, para a cidadezinha que depende do agro e para o país inteiro que se alimenta do que ele produz. Sem dúvida. E o artigo foca, com muita propriedade, no direito do produtor individual. Mas isso me leva a uma reflexão final, numa escala um pouco maior. Pois não. Já parou para pensar qual seria o impacto em cascata para a economia de uma região inteira, ou mesmo para a segurança alimentar do Brasil, se essa proteção legal não existisse? Se uma única geada severa no sul e sudeste pudesse levar à falência de uma só vez milhares de produtores de café, milho, feijão, O efeito dominó seria devastador. É um pensamento assustador, mas que mostra a importância estratégica do que a gente discutiu hoje. Uma reflexão fundamental para a gente fechar nossa conversa aqui no Observatório do Agro.